não foi um bom jogo na ida. O Flamengo até mostrou coisas boas ali contra o Grêmio, com um time completamente reserva, né? Os garotos foram bem, o Matheus Gonçalves e o Felipe Tereza também fizeram o gol, mas mais uma derrota aí pro Flamengo, que chega completamente pressionado para esse jogo da Libertadores quinta-feira. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma pedreira, né? Um jogo dificílimo. Diante do que o Flamengo não tem jogado e do que o Penharol tem jogado, aliado ao fato de que o jogo é lá no campeão Del Ciro e o Penharol basta empatar, a situação do Flamengo é muito difícil. Impossível? Não, possível não é. Mas é improvável diante de tudo que o Flamengo tem apresentado em campo. Então, eu acho até que vai ser uma oportunidade engraçada a gente ver, nem imagina. O Tite fez, na minha opinião, tudo errado, né? Já que ele resolveu mandar o time de garotos, o time de reserva para o Sul, quem deveria ter ido para o Sul deveria ter sido o filho dele, né? O auxiliar, o Matheus Bach, o Titinho. E ele deveria ficar treinando o time principal aqui para poder enfrentar o Penharol. Ele fez ao contrário. Ele foi e o Titinho foi quem ficou treinando. E a gente sabe, pelas notícias que eu vou falar, que o Matheus trouxe o Gabriel de novo para o grupo e tem treinado com ele no ataque titular, no ataque com Gabriel, Bruno Henrique e Plata. Vai ser muito esquisito, né? No mínimo incoerente, se o Gabriel começar esse jogo como titular. Mas no Flamengo de hoje em dia, eu não duvido mais nada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Gabigol que voltou aos treinos, ele estava treinando separado por conta do problema físico que ele teve, mas foi reintegrado aí ao grupo, já está treinando e vai viajar para o jogo contra o Penharol se tudo continuar desse jeito. Rodrigo, Flamengo levou um time completamente reserva para o Sul, até aí o Grêmio faz o gol nos melhores momentos do Flamengo no jogo e o Flamengo não consegue reagir, vai, quase reage ali já na reta final, mas não foi o suficiente. O que você achou da estratégia para esse jogo e tem alguma coisa de bom para tirar desse jogo lá em Porto Alegre? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Renato. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Eu achei a estratégia correta para esse jogo. Assim, eu acho que foi equivocada a estratégia lá atrás de ter deixado o brasileiro de lado em relação à Copa do Brasil. Mas chegamos a essa situação, tinha 8 pontos e tem um jogo da Libertadores na quinta-feira. Acho que diante dessas circunstâncias era correto usar um time reserva, né? Todo reserva. Acho que o time teve uma boa atuação. A gente pode ponderar aqui dos últimos 4 jogos. O Flamengo jogou mal mesmo contra o Penharol, levou muito azar contra o Vasco, e nesse outro jogo foram circunstâncias do jogo que levaram o Flamengo a perder, porque estava jogando melhor que o Grêmio. E eu acho que, assim, ele revela uma coisa positiva sobre o Tite e outra bem negativa. A positiva é que o time é bem organizado, tanto que joga como reserva e jogou organizado, dominou o Grêmio a maior parte do tempo. A segunda é que eu acho que o Tite erra muito nas escolhas e nas estratégias dele. Ficou comprovado que esses garotos que estavam lá ontem, Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Lohan, podiam ter jogado muito mais na temporada. Né? Eles foram muito mal aproveitados. Eu acho que assim, o Matheus, eu acho que principalmente. Mesmo o Cleiton também, que não acho que fez. Os outros 3 foram melhor, mas o Cleiton também não comprometeu. Acho o próprio Felipe Tereza. E durante o jogo, de novo. Eu acho que às vezes ele arma o time vai bem, organizado e tal. Aí chega no meio do jogo, ele começa a errar nas coisas de substituição. Quando teve a expulsão do Carlinhos, que na minha opinião é um absurdo, né? Terem expulsado o Carlinhos por causa desse lance, em que pese a atuação muito ruim do Carlinhos, mais uma, né? Mas quando teve a expulsão dele, ainda tinha jogo para o Flamengo. E ele podia ter substituído mais rápido os jogadores para dar mais ímpeto ali na frente. E demorou, tanto que quando entrou o Felipe Tereza, já bem no final, deu algum ímpeto ali a mais. Dava para continuar atacando o Grêmio. O Grêmio estava jogando muito mal, a verdade é essa. Achou o gol ali no primeiro gol, quando o Flamengo dominou o primeiro tempo inteiro. E no segundo tempo, você teve ali uma falha clara do Matheus Cunha, né? E isso aí também é outra coisa que a gente pode discutir, a coisa do erro de estratégia. O Matheus Cunha foi escalado durante as Copas com a justificativa de que era para ele ter ritmo. Aí ele entra no jogo do Brasileiro e ele comete uma falha bizarra dessa. Deu a bola no pé do atacante do Grêmio. Né? Então, assim, então não adiantou nada ter ritmo, né? Vamos ser sinceros aqui. Então, foram um gol
ocasional, esse gol de falha, e no outro o Flamengo já estava com 1 a menos, e aí é uma jogada boa construída do Grêmio, né? Mas acho que o time ficou muito aquém do que foi a atuação. Se a gente olhar aqui os números, o Flamengo teve 20 conclusões a gol, e o Grêmio, quer ver? O Grêmio estava 12, sendo que 2 grandes chances, o goleiro do Grêmio fez 6 defesas, então o resultado não refletiu o que foi o jogo. Assim como se você olhar o jogo do Peñarol, apesar do Flamengo ter jogado pior que o Peñarol, não, ter jogado uma partida ruim dessa sequência, eu acho que o empate seria o resultado que refletiria mais o que foi, porque o Flamengo teve algumas chances de gol e desperdiçou também. Então está sendo muito ineficaz nas conclusões, e eu acho que essas duas coisas, o time é até bem armado, mas o Tite erra muito estratégia, dessa questão de não utilizar garotos, de demorar para fazer substituições, e aí eu vou voltar na quinta-feira. O De La Cruz é inacreditável que ele tenha ficado 70 minutos em campo na quinta-feira contra o Peñarol. Estava completamente morto. E se a gente olhar o lance do gol do Peñarol, o De La Cruz larga o jogador que fez o gol, o Cabreira. Ele está voltando, com 10 minutos de jogo, ele não acompanha o jogador que faz o gol do Peñarol, simplesmente porque ele não quer correr até o fim. Então ele não era um jogador para ficar até 25 do segundo tempo, estava jogando muito mal. A gente pode discutir aqui o Pulgar, que errou um monte de passe também e tal, mas assim, revelou-se um equívoco completo dele deixar o Léo Ortiz do lado de fora. Então, repito, acho que o time é organizado, mas o Tite erra muito em escalação, demora a substituição, na falta de utilização dos garotos da base, e isso compromete os resultados recentes aí, mesmo quando o time é dominante. Eu vou discordar, como sempre, do meu amigo Rodrigo. Cada vez que ele falava ali que o time é organizado e é bem armado, me dava um calafrio aqui na espinha. Ai, meu Deus do céu. Eu estou vendo outro jogo, não é possível. Se existe uma coisa ontem não foi superior ao Grêmio, Renato? Foi superior ao Grêmio com os garotos treinados pelo Felipe Luiz. O que teve de alguma Renato, coisa? Foi o Felipe Luiz que treinou aquele time ontem. Não é o Felipe Luiz que treinou. Sim, o Felipe Luiz treina vários desses garotos. E outra coisa, o time teve uma movimentação completamente diferente da movimentação do time titular. Da maneira que você fala, Rodrigo, parece que o Flamengo tem uma maneira preparada, já pronta, cristalizada para jogar, seja qual for os jogadores. Não tem. O Flamengo é um caos. A defesa do Flamengo é um caos. Estamos. Se você não acha a defesa do Flamengo um caos, realmente estamos vendo outro jogo. Sabe? A defesa do Flamengo é um caos, o ataque é absolutamente deficiente em botar as bolas para dentro, e o meio-campo até agora não se encontrou. Desde que o De La Cruz e o Arrascaeta tiveram problemas físicos, o meio-campo não se encontrou. O meio-campo ontem não foi bem, Renato? O meio-campo ontem não tinha nada a ver com o meio-campo do Tite. Mano, foi o Tite que treinou esse time? Quando é que o Tite treinou esse time, Rodrigo? Me diz. Esse jogador que treinou com ele esse tempo todo, Renato. Quando que ele treinou esse time com Alan, Everton Araújo... Esses caras estão treinando todos com ele. O time reserva é assim, você treina junto com o titular, mesmo sistema. Se você entra e o time reserva joga bem, significa que o time foi bem treinado, cara. Treinar coisa nenhuma, Rodrigo, me desculpe. Eu acho que os garotos ontem foram bem, por seus talentos individuais. Por iniciativa individual. O Matheus Gonçalves, só para você ver, onde treina o Matheus Gonçalves, onde joga o Matheus Gonçalves, tirando o jogo de ontem? Na esquerda. Todas as vezes que entrou no time, jogou na esquerda. Equivocadamente. Todo mundo sabe que o Matheus Gonçalves rende na direita. Ele foi escalado na direita. Ontem foi a primeira vez que ele jogou pela direita. E aí jogou muito bem. A primeira vez, o Rodrigo, ele jogou várias vezes na esquerda. Não, já entrou jogando na esquerda várias vezes. Durante o jogo, eventualmente, ia para a direita. Entendeu? Então, sabe, eu não consigo ver quem era o ponto esquerda ontem. No time coletivamente, você achou que não foi bem ontem, Renato? Achei que houve ótimas atuações individuais dos garotos. Coletivamente, a defesa errou tudo. Deixou o primeiro gol, o Alan deu uma trombada com o Cristaldo, caiu de cambalhota para trás, ninguém marcou, ninguém chegou na cobertura, o Cristaldo chutou, fez o gol. Foi o único lance de gol do Grêmio no primeiro tempo. Foi o único, bastou. O Flamengo também só fez um. Então, a gente analisa pelo resultado. Outra coisa, perdeu ruim. Não. Eu analiso por tudo, pelo resultado e pelo desempenho. O desempenho, para mim, que prestou ontem, foi o desempenho dos garotos. De alguns garotos. Matheus Gonçalves jogou muito bem. Lohan, por exemplo, eu não gostei, mas o Matheus Gonçalves jogou bem. O Everton Araújo jogou muito bem. O Felipe Tereza entrou e fez um gol. Foi pouca participação do Felipe Tereza. O Wallace Ian, que entrou também no final,
deu uma furada histórica dentro da área. Mas eles podiam ter entrado antes. O que fez o Carlinhos? Perdido, podia ter botado antes. Fez o Carlinhos? Nada. Foi muito mal. Escalado pelo Tite. Mas quem que ele tinha para escalar? Bem o time. Uai, um desses garotos, o Wallace, o Felipe Tereza. Um desses meninos que fazem gol na base. Eu acho que deveria lá atrás, e aí eu concordo mesmo, acho que a base deveria ter sido mais utilizada no geral, e para você ter essas alternativas quando... E aí, por ele não ter feito isso, ele ficou refém quando teve as questões das contusões, porque nenhum dos jogadores estava completamente preparado. A gente viu algumas vezes que teve que recorrer a eles, o Everton Araújo fez quase sempre boas atuações, né? Fez, inclusive, gol no final e tal, não sei o quê. Exatamente. Eu acho que o Matheus também. Eu gostei do Lohan ontem também, Renato. Eu achei que ali, embora não tenha dado nenhum passe decisivo, ele teve o domínio de meio de campo que o Flamengo teve foi muito por conta dele e do Alcaraz, que acho que tiveram boas atuações de triangulações. Assim, ali, o jogo coletivo do Flamengo, acho que funcionou ali no meio de campo, na minha visão. Eu também achei que o Tite demorou muito a acionar o banco de reserva. Eram 11 garotos, nenhum deles tinha jogado ainda esse ano com o Tite, mas achei que demorou muito a resolver mexer no time, talvez dar uma oxigenada ali na galera, porque o Flamengo começou a cansar também, né? E aí, enfim, demorou. A primeira substituição foi só lá para os 28 minutos do segundo tempo, então demorou bastante. O Dudu Campos falou, Matheus Cunha não pode ser o goleiro da Copa do Brasil e reclamou do Carlinhos também. Isso é um problemão. Ele está coberto de razão. O nosso amigo Dudu Campos aí também vive lá nas minhas lives. Já conheço bem. Valeu, Dudu. Agora, isso é um problemaço. Porque como é que faz? Todos nós sabemos que quem tem que pegar é o Rossi. O Rossi é um goleiro espetacular? Não, o Rossi é um goleiro bom. Agora, como é que o Tite vai chegar agora para o Matheus Cunha e dizer para ele, querido, aquela história toda de goleiro de Copas que eu te contei é cascata. Agora, na hora do vamos ver, vai jogar o Rossi. Você acha que ele vai botar o Rossi na Copa do Brasil, Rodrigo? Não sei, acho que não. Porque ele, em geral, tem um apego ao que ele vem fazendo anteriormente, mas assim, é uma opinião, não tem informação nesse sentido, né? O que eu acho dessa questão do goleiro, eu já disse aqui que eu achava que não via problema em escalar na Copa do Brasil o Matheus Cunha, só que hoje eu vejo uma contradição. Por que ele escala o Matheus Cunha na Copa do Brasil e o time é titular? Porque se fosse o time inteiro reserva, a gente está com a formação aqui alternativa para a Copa do Brasil, então a gente tem outro goleiro também. Tinha uma coerência. Agora você põe o goleiro reserva para dar ritmo, ele não ganha ritmo. Mas o time é o titular, aí eu vejo uma falta de coerência. Porque o que ele está, digamos assim, seguindo o procedimento que é o europeu, lá na Copa é escalado o time alternativo, né? Claro. Meio reserva e tal. Por isso que o goleiro também joga. Agora, você põe o goleiro reserva, mas o resto do time é todo titular, aí eu acho que fica meio nonsense, digamos assim, essa formação. Mas eu acho que vai ter dificuldade dele tirar agora, visto que ele veio até agora.